Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo esse vídeo. Nós temos diversos vídeos aí no canal, muitos vídeos, mais de 80 vídeos, que trazem muita coisa boa para você. E a maioria das pessoas que assistem o nosso canal, que assistem o canal A Voz da Bíblia Sagrada, não são inscritas. Então, gostaria de pedir a você encarecidamente, hoje, ao assistir a esse vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque nós estamos crescendo cada dia mais. E agora nós estamos buscando angariar mais inscritos para o canal, para que possamos, assim, fazer o melhor que pudermos, né? Estarmos sempre atuantes nesta área. Hoje nós trazemos o tema A Verdadeira Páscoa é Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor no domingo passado na igreja e ali foi demonstrado, né, como na verdade deve ser a celebração da Páscoa. E eu disse no vídeo anterior que nós não somos obrigados a celebrar a Páscoa como alguns celebram aí, mas devemos celebrar a ceia do Senhor, que foi uma ordenança de Cristo, e naquela ceia nós já celebramos ali a Páscoa, essa é a grande verdade. E domingo passado nós celebramos a ceia, foi uma festa muito bonita, então todos os meses nós celebramos a ceia. E hoje eu trago a mensagem, a verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa esperança, Jesus é a nossa salvação, claro. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Você assista aí o vídeo até o final para que você entenda realmente o que é a verdadeira Páscoa e também compartilhe esse vídeo com várias pessoas para que essas pessoas sejam fortalecidas na fé. O vídeo de hoje é um vídeo de fortalecimento na fé. Vamos em frente, Deus está no controle e eu trouxe aqui uma informação de Paulo, né, aos Gálatas, capítulo 1, versos 3 a 4, quando ele diz assim: graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Na verdade, o que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa? A verdadeira Páscoa é Cristo, né? Nós não precisamos celebrar com todos aqueles rituais, né, que os judeus ainda celebram, ou que algumas religiões que se dizem cristãos celebram. Não, porque Cristo está morando em nosso coração, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Há em nós convicção de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, Cristo é a nossa Páscoa e está diariamente em nossas vidas. Então, nós não precisamos escolher um período para celebrar a Páscoa. Muito embora não temos nada contra isso, não somos obrigados a celebrar a Páscoa, mas não somos também proibidos. Então, como estamos nesse período, né, em que uma grande parte da cristandade comemora a Páscoa, então estamos falando sobre ela, sobre a Páscoa. E a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. Hoje nós não vamos falar sobre os rituais de celebração de Páscoa, nada disso, mas vamos falar do Cristo que é a nossa Páscoa. Amém? Então vamos em frente. É uma coisa muito boa também para lembrar nesse momento, né? Que se diz assim, estamos celebrando a Páscoa. Coisa muito boa para nós lembrarmos do sacrifício, né, de Cristo, da morte, da ressurreição. Então vou trazer alguns versículos da palavra de Deus para nós meditarmos hoje. Aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim no capítulo 5, verso 9, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
o resultado da Páscoa, né, o resultado de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que nós seremos salvos da ira de Deus contra os pecadores, né, contra os seres pecadores. Então, em Cristo, apesar de sermos também pecadores, mas nós fomos perdoados pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue santo e foi claro em dizer aos seus discípulos: este é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isto em memória de mim. E disse também a respeito do corpo, tomando o pão, partindo e dando aos discípulos, disse: esse é o meu corpo que será dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fizemos isto domingo passado, na nossa igreja, foi uma alegria muito grande, onde nós celebramos a ceia do Senhor. Então, vamos em frente e vamos nessa alegria, nessa felicidade, né, de relembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, mais uma vez, repito, Cristo é a nossa Páscoa e cristãos devem celebrar esta Páscoa expurgando qualquer coisa que o mundo oferece, qualquer coisa que o pecado oferece, que é o fermento velho. E se nós realmente somos massa nova, devemos entender que Cristo é a nossa Páscoa, então não devemos celebrarmos a Páscoa com o fermento antigo, ou seja, o fermento representa aqui o pecado, o erro, né? Então, nós precisamos nos livrar de tantas coisas. Também não devemos celebrar a Páscoa como alguns fazem, até colocando alguns elementos na Páscoa que não são relativos à Páscoa, né? Devemos celebrar a nossa Páscoa como fizemos domingo passado, como fazemos todas as ceias que celebramos na igreja, com o verdadeiro símbolo que é o pão e o verdadeiro que é o símbolo do corpo de Cristo, e o verdadeiro símbolo do sangue, que é o vinho, e assim cumprirmos a ordenança que Jesus nos ordenou, certo? Então, é muito feliz o cristão porque ele tem esperança. A Páscoa, apesar de nós sabermos o sofrimento de Cristo, de sofrermos com ele, né, a sua morte, mas nos alegramos na sua ressurreição. Então, a nossa maior alegria é porque Cristo ressurgiu. A ressurreição de Cristo não pode ser, na verdade, afastada do cristianismo, porque é o símbolo maior, ou seja, o pilar mais sustentável do cristianismo. Ok? Então, nós temos aqui alguns textos, né, que nos provam que Cristo ressuscitou, como Mateus 28, versos 5 a 6, onde diz assim: mas o anjo respondendo, isso aqui está falando das mulheres que foram visitar o sepulcro, né, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi ressuscitado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. As mulheres viram isso pessoalmente, mas o importante não é somente esse testemunho aí de Mateus. Nós temos muitos testemunhos na Bíblia sobre a ressurreição de Cristo, de fato que a ressurreição de Cristo é uma realidade, e essa realidade nos traz esperança, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz certeza de que um dia estaremos com Ele na eternidade. Então isso deve ser o pensamento que norteia nossa mente, né, durante esse período que grande parte da humanidade escolheu para celebrarmos a Páscoa, certo? Esse deve ser o nosso principal pensamento. Então, lá em Atos dos Apóstolos diz assim: ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Isso era Pedro discursando, né, fazendo o seu sermão
lá em Atos dos Apóstolos, e ele explica para os judeus que o Cristo que foi crucificado ressuscitou e que todos eles, os discípulos, eram testemunhas. Então, a ressurreição de Cristo é um fato que o paganismo quer afastar, o ateísmo quer afastar, mas nós sustentamos com muita veemência, porque há provas irrefutáveis de que Cristo ressuscitou. Então, isso nos traz uma alegria. Por isso, como a palavra aleluia é alegria, é felicidade, então temos aí esta mensagem: Cristo ressuscitou, aleluia, e Cristo é a nossa Páscoa. Então, Ele é a nossa Páscoa. É nele que nós temos a vitória, é nele que nós temos certeza de que um dia estaremos com Ele na eternidade. É com Ele que nós vivemos, é com Ele que nós celebramos a Páscoa, porque é Ele a nossa Páscoa. Vamos em frente ainda, vamos aqui agora para João, né? Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte não tem domínio sobre nós. Aleluias! Essa é a alegria do cristianismo. A ressurreição de Cristo é uma prova de que a morte foi tragada pela vitória, a vitória de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma prova de que há possibilidade de se vencer a morte. Ou seja, pelo menos não morreremos para sempre. Poderemos até ter a morte física, mas estaremos eternamente vivos por causa da ressurreição de Cristo. Assim nós também ressuscitaremos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 4 a 6, ele diz: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso era Paulo falando na época dele. Não é possível que o testemunho de todos os apóstolos, os 12, né, das mulheres e de mais de 500 irmãos que o viram ressurreto, isso fosse um fato que, na verdade, seja um fato que vai ser ignorado pelas pessoas. Não pode ser ignorado, foi registrado na Bíblia com muita segurança. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato, certo? E esse fato nos traz a alegria, a esperança, a certeza de que um dia estaremos para sempre felizes com o Senhor lá nos céus. Para concluir, nós vamos deixar para você Romanos 6:5, que diz: se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se nós morremos com Cristo para o mundo, agora com certeza ressuscitamos para Ele e seremos assim na semelhança da sua ressurreição, ressuscitados para vivermos eternamente com o Senhor. É assim que se comemora a Páscoa, certo? Não precisamos de tantos apetrechos como algumas religiões aí oferecem, mas temos a consciência pura, sã, de que Cristo é a nossa Páscoa, Ele está aqui conosco. Deus abençoe a todos, feliz Páscoa para todos.